Vamos ver a Daniela Lima para fechar, gente, porque eu gostaria muito de chegar a esses 27 que faltam. Opa, a Carolina Ferraz fechou com 30? Então fechou. Cadê a Carolina? Deixa eu ver aqui. Foda do Pix. É que eu não passa batido. Obrigado, querida. É isso aí. Fechamos então. Obrigado, gente. Muito obrigado por todas as ajudas que vocês nos deram. Vamos ver esse cortezinho só da Dani Lima. E é isso, gente. Vamos lá, pra gente poder seguir. E 45, tá na hora de chamarmos a nossa número 10, Dani Lima. Bom dia para você. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente na TMC. A voz foi, entendeu? Não tem a ver exatamente com a Copa. Eu quero saber se vocês estão satisfeitos com o resultado. Tem mais a ver com a mudança de temperatura brusca aqui, São Paulo, Brasília, porém firmes e fortes. Como estamos? Ou com as comemorações de aniversário na sexta-feira passada. Um beijo, Dani Lima, já nos falamos. Teve homenagem nas redes sociais, mas não custa nada fazer aqui uma homenagem ao vivo. A Dani, que está com a gente desde o primeiro dia de TMC 360, um presente nas nossas vidas. Muitas felicidades para você. Sempre obrigada por estar aqui tão pertinho da gente. Às vezes um pouco mais longe do que gostaríamos, mas sempre perto, sempre de alma. E respondendo a pergunta da Dani, esse estúdio foi albiceleste, viu, Dani? Só para deixar claro. Eu tentei evitar responder isso. Não, mas olha, eu também dei essa força. Só que no final ficou difícil, né? Os argentinos podiam ter saído sem voz, Dani sem causar o que causaram. Mas tudo bem, vambora. Vida que segue o jogo. Bom, a quem não saiba perder. Isso vale para o esporte, vale para a política. Né? Quando não sabe perder, fica feio o negócio. Vamos problema. Falar horrível das convenções partidárias, Dani. Então, seguinte, Copa do Mundo tá para trás, já estamos em recesso parlamentar. Daqui a pouquinho a gente vai piscar o olho e a gente já vai estar em outubro. Mas antes tem coisa para acontecer. Como as convenções partidárias, coisas que, enfim, uma data que permite mudanças no xadrez político. O que a gente espera agora, Dani? Joana, os partidos estão entrando em reta final de definição, né? Vamos aqui explicar para quem está em casa. O que são as convenções? Basicamente é aquela festa onde vai ter para a militância, né, discursos, apresentação geral de plataformas, os candidatos vão apresentar suas ideias, mas isso precisa ser formalizado a quem? A Justiça Eleitoral. Então, no dia da convenção se encerra o prazo para articulação? Não. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para formalizar suas chapas, todas dos estados, a presidência da República, a lista de candidatos a deputados e senadores na Justiça Eleitoral, tá? Até isso acontecer, tudo pode mudar, tá? Depois disso, a gente ainda tem o período de avaliação desses dados, porém os partidos já não podem fazer trocas. As trocas têm de acontecer ali dentro das listas das chapas já registradas. Vamos falar um pouquinho de quais são os principais desafios, né? Todas as principais candidaturas à presidência da República ainda têm coisas a ajustar. A gente pode passar aí por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, que fechou agora, no final de semana, a indicação de Patrus Ananias para um colégio eleitoral importante, que é o de Minas Gerais. O PT estava manco em Minas Gerais, porque apostou muito tempo, achou que poderia convencer Rodrigo Pacheco a concorrer em Minas. O senador não quis concorrer a governador em Minas Gerais, e aí o PT vai com Patrus Ananias. Por que Minas é importante? Tradicionalmente, ninguém leva a presidência da República sem levar o estado de Minas Gerais. É o segundo maior colégio eleitoral, o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil em número de eleitores, portanto, não é uma soma desprezível. Foi importante para a vitória de Lula em 2022 e vai ser importante para a disputa à reeleição. Se a gente for olhar o que está acontecendo na chapa de Flávio Bolsonaro, bom, ele está sem vice ainda, né? Há uma percepção generalizada de que ele precisa encontrar uma mulher para ser vice, mas o nome dessa pessoa, dessa mulher, ainda não foi alvo de consenso, né? Flávio Bolsonaro tem trabalhado a imagem de Daniela Marques, que foi braço direito de Paulo Guedes, é uma economista. Ela fez uma espécie de ofensiva para se expor, tanto na imprensa quanto nas redes sociais, fez uma live ao lado do candidato na semana passada, mas dentro do PL, o próprio Valdemar da Costa Neto já falou que, bom, veja, ela é um nome que pode até agregar substância, mas não entrega voto, volume de votos para Flávio Bolsonaro. A ver o que acontece. A favorita de Valdemar da Costa Neto era Tereza Cristina.
Isso sem falar nas pendências internas, né? Michele Bolsonaro participa ou não participa da convenção? Até hoje, não. Dani, não querendo exigir muito da sua voz, mas quando você passou por Minas Gerais... Você pode. Eu posso, muito obrigado. Quando a gente passa por Minas Gerais, de alguma forma, o governo foi lento ou tentou impor uma posição que possa custar alguma coisa em termos eleitorais no estado de Minas Gerais, na sua opinião, ou dá tempo ainda de consertar, se é que foi um erro? Veja, o Lula utilizou o tempo todo o tempo, o limite do tempo que tinha. Agora, isso é interessante, Felipe. Nas pesquisas, o presidente da República ainda lidera a corrida em Minas Gerais. Né? Se você pega os dados da última pesquisa, das últimas pesquisas que foram feitas, ele ainda lidera em Minas Gerais. Mas a construção desses palanques estaduais é o que garante capilaridade, é o que garante engajamento de prefeituras dentro desses estados que são estratégicos. Se passou da barreira temporal? Não passou. Mas que a desordem, a falta de um candidato competitivo em Minas pode, sim, custar ao PT? Pode. Agora, desde a saída de Rodrigo Pimentel, que foi o último governador petista em Minas Gerais, que o PT não tem uma chapa consideravelmente competitiva em Minas. Isso não impediu o Lula de obter a maioria dos votos no estado em 2022. Tem um fenômeno que o petismo é menor do que o lulismo no Brasil inteiro. E em Minas Gerais, isso... Lulismo, conceito consolidado pelo sociólogo, pelo grande cientista político, não sociólogo, André Singer. Leiam os livros dele a respeito do lulismo. Também se repete. Estrategicamente ou historicamente, o partido tem menos votos do que o candidato à presidência da República. Lula, a figura do Lula é maior do que a figura do PT, supera a figura do PT em colégios importantes. Em Minas Gerais não é diferente. Isso, de novo, foi determinante em 2022, esse descolamento da figura do presidente para a figura do partido, e Lula vai precisar dobrar essa aposta na envergadura pessoal, mais do que partidária, agora em 2026, em Minas Gerais. Tá certo, Dani Lima, volta daqui a pouquinho com outro assunto, vai tomar uma água agora, relaxa, um chazinho, boa, e volta daqui a pouquinho. Grande Dani, sou admirador do trabalho dela, fantástica. Fechamos tudo, gente. Ainda cobrimos aí um pouquinho do que faltou lá nas outras lives, além de uma audiência, como eu gosto de falar, tinindo sempre vocês aqui comigo. Cortes da Folha, gente, 420 inscritos, aumentem as nossas inscrições, a gente precisa passar 1000, tem capas lindas lá, muitos cortes bacanas para vocês poderem acompanhar. Cortes da Folha é o que dá liga. Gente, também temos essa parceria com a editora Contracorrente. Deixa eu correr aqui que eu tenho que receber coisas. Agradecendo a presença de todos vocês, gente. O cupom é Folha25. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!